Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É ele, Francisco. Gente, olha só, agora é polímeros, uma matéria aí super interessante do dia a dia, né? Relacionada muito com o meio ambiente, e você vai entender que está contigo sempre. Polímeros é do dia a dia, vocês vão entender o que que é. Então eu enumerei aí umas 5 questões, mas antes de a gente fazer as 5 questões, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou jogar um pouco de teoria para vocês, vai pegar uma malandragem aí, uma malícia, e depois só fazer as questões. E te garanto que na UERJ ele vai te cobrar isso aí. Você tem que saber o básico, hein? O básico é o tipo de polímero, o que que é um polímero e como que isso é aplicado. E pode estar relacionado com outras matérias aí, estequiometria, né? Gases ideais e outros. Mas você não pode ir para a prova sem saber o que que são polímeros e quais são os tipos de polímeros, e pelo menos alguns exemplos, né? Que aí fica mais fácil você resolver uma questão de polímeros, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só, polímeros já é uma das partes de reações orgânicas, não é o tipo de os tipos de reações orgânicas ainda, mas já faz parte, né? Polímeros, olha só, são macromoléculas que são formadas por unidades menores, né? Constituídas por unidades menores, que são chamadas de monômeros. Então, de novo, polímeros são macromoléculas. O que é macromoléculas? São inúmeras, grandes, gigantescas moléculas, né? De polímeros, tá bom? E poli, de muitos, meros, de partes, muitas partes, tá bom? E quais são os tipos existentes de polímeros? Só tem dois: naturais ou sintéticos. Naturais ou sintéticos. Os naturais aí, ó, a gente já conhece muitos, né? Até numerei para vocês aí, ó, a madeira, as proteínas que andam conosco, carboidratos, e a gente precisa dos dois, né? O amido, a celulose, isso são proteínas, né? Que faz parte dos polímeros naturais, tá? E os sintéticos, que já são os chamados artificiais. Tem o PVC, que é é policloreto de vinila, tá? O polietileno, o polipropileno, né, que é o PP, e tem um PE aí, ó, o polipropileno é um gás, tá? E a gente ainda tem outros, muitos outros conhecidos aí, tá? Poliéster, quem não já ouviu falar de poliéster, né? Poliamida. Olha só aqui, o plástico, né, é um polímero. A caneta que a gente está utilizando aqui, a tinta, a borracha que pode ser tanto natural como sintética, né? Natural vindo do látex e a sintética, né? Advinda de outros frutos. E uma coisa importante aqui, por isso que eu coloquei nota, é formada a partir de ligações covalentes. Ligações covalentes, gente. Esses são os tipos de polímero, formado a partir de ligações covalentes. Então, qual que vai ser mais importante na prova para vocês? Os polímeros sintéticos, com certeza, tá? E vocês têm que focar em três, tá? Adição, copolimerização e condensação. Só esses três, ó. Adição, copolimerização e condensação. Vou fazer uma síntese aqui antes de explicar cada um. Olha só, a adição ele vai ser formada a partir de um único monômero, tá? A copolimerização é formada a partir de dois ou mais monômeros. E condensação é quando você deixa ele mais compacto, quando você elimina algo, por exemplo, a água. Isso é condensação. Então, de novo, a adição ele é formada a partir do mesmo monômero, né? Copolimerização de dois ou mais e condensação quando você elimina, tá? Então você tem que focar nesses polímeros aí. Então foca nisso, ó, que o polímero ele é macromolécula, que ele é natural ou sintético e que os sintéticos são os mais importantes, que a gente vai trabalhar adição, copolimerização e condensação, tá? Então a gente está fazendo aí uma vistoria básica, né? Um apanhado básico aí para você resolver as questões, para não sair sem saber o que é. Até porque polímeros é uma matéria boa, mas é extensa, então eles não vão cobrar muito de vocês.
Vocês têm que saber pelo menos o básico, tá? Para associar com outras matérias. Então, polímero de adição, então, ó, eu já sintetizei ali que é formado a partir de um único monômero, né? Então, durante a polimerização, né, que é o polímero, ocorre a ruptura da ligação π, tá? Que ela tá aqui na ligação dupla, né? Que tem aqui uma ligação π. Então, você vai romper essa ligação, tá? Quando você rompe essa ligação, você forma a ligação simples. Aí ocorre a valência livre, que você vai juntar com outros monômeros e vai formar a cadeia gigantesca de polímeros, tá bom? Então a adição é isso, ó, tá formando a partir do mesmo monômero. Então você primeiro vai, sempre a partir de alcenos, ó, você vai romper a ligação dupla e vai formar novos monômeros. Esse RO aqui são novos monômeros, tá? Então, entendeu a adição? Formada a partir dos alcenos. Você promove uma quebra da ligação dupla, tá? Quebrou a ligação dupla, formou novas ligações. Isso é o polímero de adição. Gente, aí a gente tem também as reações de polimerização, que são os copolímeros, né? A copolimerização, aquele que eu falei. Então, é quando você forma a partir de dois ou mais monômeros diferentes. Aqui, ó. Pega esse exemplo aqui, ó. Uma bolinha vai formar um quadrado, que vai formar uma bolinha, que vai formar um quadrado. Então, aqui eu tenho polímeros diferentes, ó. Não é igual aquele lá que eu só tinha um alceno, né? Eu rompi a ligação e formei ligações duplas. Não, ali eu só rompi a partir do meu monômero mesmo. Aqui não, aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho o estireno, né? Você pode ver que tem uma ligação dupla e um benzeno aqui, né? Formando com esse carbono aqui. Mas esse N aqui é de quantidade, tá? Aí você tem o 1,4 butadieno. Então, quando você fazer, a gente vê isso na faculdade, você não precisa saber disso, de mecanismo, a transposição dos elétrons, você pode observar que as duplas estão na extremidade, né? Quando você faz a transposição, só vai sobrar uma dupla e ela vai ficar aqui praticamente no meio. Isso aqui não é ligação dupla não, foi um errinho básico aí. E você vai jogar o benzeno, tá, para o carbono seguinte, tá bom? Então você formou a partir de dois monômeros diferentes, ó. O outro lá era a partir do mesmo e aqui eu tenho dois monômeros diferentes. E essa aí é a famosa borracha GRS ou BuNaS, tá? E, por fim, os polímeros de condensação, tá? O que que acontece aqui no... Vê se você consegue enxergar isso, gente, ó. O que que eu falei que era um polímero de condensação? Qual o objetivo? Compactar, eliminar. Exemplo, água. Vê se você consegue enxergar a água aí. Enxergou? Vê se é isso. Não é essa água daqui não, hein? Espertinhos. Olha só. Esse aqui, ó. Tentar aqui, sem ver na imagem. Achou, né? Eliminou a água. Eliminou a água e formou um novo polímero, polifenol, né? Que é o verniz. Então, observa comigo se não saiu o hidrogênio, o oxigênio, né? Ó, você só manteve o CH2. Só manteve o CH2 e formou um novo polímero, tá? Aí vai falar, Francisco, pô, mas aqui tá formando a partir do mesmo monômero. Não, não, aqui o objetivo é eliminar. Aqui não é formar, é eliminar. Eliminar alguma coisa. Ou água, ou amônia, ou qualquer coisa aí para ter o polímero de condensação. Você vai entender isso melhor nos exercícios. Aí a gente tem as poliamidas ou nylons. Aí você já olha esse polímero aqui e já fica com medo. Olha só. Olha o tamanho dele. Aqui eu tenho cerca de seis... Cerca não, eu tenho exatamente 6 carbonos, né? Eu tenho uma amina aqui e uma amina aqui. Hexametilamina, tá? Aqui vai formar, né? Você vai retirar aqui. Deixa eu ver. Você vai tirar a amina, né? Você vai eliminar. Vai formar um novo composto, tá? Aqui, ó. Mas o objetivo é sempre tirar a água, gente. No caso, não tirou o nitrogênio, perdão. Tirou a água. Tirou a água e formou esse composto gigante aí, que é o nylon. Aí você vai falar, pô, eu tenho que fazer isso mesmo? Não, é só você entender
para você, quando pedir para fazer as estruturas, fazer a mais simples possível. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos lá? Gente, olha só. Separei para vocês aí 5 questões, tá? Deixa eu só posicionar aqui. Só posicionar o celular aqui. Tá bom? Vamos lá. Olha só essa número 1 aí. Os polímeros PA de polietileno e PP de polipropileno são produzidos a partir da polimerização do etileno, né, que é o eteno, e o propileno, que é o propeno, respectivamente, tá? Então, gente, escreva a equação da reação de polimerização da obtenção do polipropileno. Aí você fala, pô, eu não sei fazer isso. Mas se você gravar pelo menos esses principais, você consegue fazer. Você sabe fazer um propileno. Propileno é a mesma coisa que propeno. E o polietileno é a mesma coisa que eteno. Tá? Então vamos fazer com calma aqui, olha só. Vamos fazer aqui com calma para vocês entenderem. Olha só a letra A que ele pediu. Ele pediu a equação, né? Você sabe fazer isso. Calma. Muita calma nessa hora, ó. O PP. A formação do PP, né? Que ele quer, né? Então vamos lá. Primeiro é o polietileno, que a gente sabe que tem 2 carbonos. Você vai formar, ó, carbono com carbono, né? Ó, CH3, CH. Vamos fazer isso aqui. Você conhece isso daqui assim, ó. C dupla, né? Não conhece assim? Mas você pode fazer assim, ó, tá bom? Então isso aqui é o eteno ou polietileno, polietileno, tá? Então você vai formar um novo, né? Que é, vamos colocar aqui, você vai quebrar a ligação, né? Lembra disso? O alceno, isso aqui é um polímero de adição, você quebra a ligação dupla, você vai formar um CH2, CH, CH3. Vê se você enxergou isso. Se você sempre coloca um N para representar o polímero, tá? Olha só, de novo. E faltou, por isso, ó, faltou o C aqui, tá? Então olha só. Aqui, ó, igualzinho, ó, C dupla, C. Então aqui a gente tinha uma ligação dupla. Quebrou a dupla, manteve o CH2, né? Virou a ligação simples, CH e CH3. Você só quebrou a ligação dupla e identificou o polímero, tá? Então, na verdade, era a partir, né, da quebra da ligação dupla para formar o polipropileno, tá? Que é o propeno. Isso aqui nada mais é que o propeno, gente. Você conhece o propeno. 3 carbonos, prop. Prefixo em, né? Terminação O. Só que aqui você quebrou a ligação dupla, tá? Você quebrou a ligação dupla. E o propeno é esse aqui, tá? O propeno é esse aqui. Você quebrou a ligação dupla. Aí você formou um novo polímero, tá bom? É isso aí. Essa é a letra A. E vamos para a letra B. Termoplástico, como é que fala? Esse significado termoplástico quer dizer que a altas temperaturas ele tem a condição de se moldar, né? Se modificar a sua estrutura. Mas encontrado no resíduo sólido brasileiro, é considerado um composto hidrofóbico ou hidrofílico. Gente, isso aí é uma questão de conhecimento, né? Então você tem que ler um pouquinho sobre polímeros também. Então, o termoplástico, que é mais encontrado nos solos brasileiros, vai ser o polietileno, tá? Vai ser o polietileno, que é o PE. Vou colocar aqui, polietileno. Ele é o mais encontrado. E a sua estrutura é apolar.
e ao mesmo tempo hidrofóbica. Agora eu vou explicar por que apolar e por que hidrofóbica, tá? Gente, apolar porque é formado, ó, de carbono e hidrogênio, tá? Carbono e hidrogênio, ligações de carbono e hidrogênio, seja ela simples ou dupla. Hidrofóbica por quê? Porque tem aversão à água. Aversão à água, né? Não tem afinidade com a água. Não tem afinidade com a água. Por isso, e a água a gente sabe que é polar, né? O H2O é polar, é uma estrutura polar, tá? E matamos aí a primeira questão. Então vamos à número 2, gente, olha só. Vou colocar aqui. Número 2. O que velar é um polímero de condensação. Lembra, condensação, eliminar alguma coisa, tá? Com alta resistência ao calor, é a tração sendo empregada na confecção de esquis, coletes, à prova de bala, roupas e luvas utilizadas por bombeiros, entre outras aplicações. A intensa atração existente entre as cadeias confere ao polímero propriedades excepcionais de resistência, que tem permitido utilizar corda de quivelar em substituição aos cabos de aço. Gente, aí tem essa estrutura aí, você já se assusta. Fala, que é isso, meu Deus? Não vou nem olhar. Calma. Às vezes a questão é super tranquila, mas você se assusta pelo desenho. Mas calma. É polímero, gente. Polímero é macromolécula. É a molécula gigantesca. Então, aí você viu a estrutura aí. Aí com base no exposto, aí olha só como é simples. Qual é a função orgânica nitrogenada? Ainda fala que é nitrogenado. Nitrogenada, você já sabe duas principais. Quais são? Amina e amida. São as duas principais. Tem outras, claro, mas essas são as principais. Que compõem a estrutura desse polímero. Olha só, gente. Você vai olhar para cá, você vai identificar o quê? O que você tem que identificar primeiro? O N. O N, né? Ó. O N você sabe que é C dupla O e o N. Isso significa o quê? C dupla O e o N. Amida. Então você vai colocar função. Primeira coisa, função nitrogenada. Amida. Tá? Matou a primeira parte. Compõe a estrutura desse polímero. Dê a fórmula estrutural de seus monômeros. É aqueles que ligam os outros monômeros para formar o polímero. As partes que ligam o polímero, entendeu? E diga qual o tipo de interação existente entre as cadeias adjacentes. Gente, vou fazer de trás para frente. Tipo de interação é a ligação intermolecular, né? Você conhece como de polo induzido, ligação de hidrogênio. Olha só, já meio que deu spoiler aí. Se você observar esse hidrogênio, ele está ligando com o O, né? O hidrogênio ele está ligando com o O. Lembra do HFON? O que é o HFON? É a ligação de hidrogênio. H2O, né? O hidrogênio está ligando com o O. E esse H está ligando com o O, né? Ele pode ligar com o flúor também ou com nitrogênio. Então, você já sabe que isso aí é ligações de hidrogênio. Vamos colocar aqui, interação intermolecular. Ligações de hidrogênio. Viu? Aí você ia deixar a questão ir embora. Questão tranquila, gente. Agora é só a parte mais ou menos aí que você tinha que saber da estrutura. Dê a fórmula estrutural dos monômeros. O monômero é aquele que liga as partes. Então, ó, o que você tem que saber? Primeiro você tem que separar essa parte aqui. Você faz uma linha aqui, ó. Tipo essa linha aqui. Você faz uma linha. E você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou escrever, vocês já vão ver o que é. Começa do H2N. Aí vai ter esse benzeno aí, tá? Ligando. Já vou mostrar para vocês. Tô desenhando aqui. Vai ter o benzeno.
tá? Estrutural é você mostrar a ligação dupla, o carbono. Não é fazer a forma de bastão não, hein? Que não é a mesma coisa. E são dois monômeros que tem. Vou até colocar aqui, monômeros. Então, o primeiro, então o segundo aí, que eu vou fazer já. Eu vou dar um bizu para vocês aí. Vocês poderiam errar a questão por não entender o pontilhado, tá? Vocês vão ver que era uma questão super tranquila, né? Que é mais... Como é que fala? É mais treinamento. Então, gente, polímeros é isso. Polímeros não tem muito mistério. Não tem como a gente cobrar muito, porque é uma matéria muito extensa. E o polímeros, tem ensino médio que quase não fala dos polímeros, né? A gente sabe disso, tá? Não são todas as pessoas que têm acesso aos polímeros. Então vamos lá. Olha só. Os dois monômeros são esses daqui. Ele parte da amida, né? Ele só cortou a estrutura ali, manteve o benzeno e voltou para a amida. Amida, né? No caso, né? Que tirou, cortou lá, né? E virou amida. Mas é a amida, a estrutura é da amida, tá? Então H2N termina em H2. E aqui eu botei C dupla O e OH. Aí você não está entendendo. Por quê? Olha só aquele pontilhado ali, ó. Esse aqui é a malandragem. Esse pontilhado tem alguma coisa. Então você não pode colocar C dupla O e H. Que tem um H sim, com certeza, tá? Tem um álcool aqui. Tanto que tem vários oxigênios aqui, ó. Isso já é sinal de álcool, então é C dupla O, OH, é ácido carboxílico. Então esses são os dois monômeros. Não era fácil identificar, mas pelo menos essas duas partes aqui dava para matar, gente. Tranquilo, né? Então foi aí a número 2. Isso é polímeros. Polímeros é uma matéria maravilhosa, porque você pode fazer plástico comestível, é uma matéria maravilhosa, tá? Essa parte já foi. Número 3. Aí é uma parte puxadinha, né? Gente, na indústria, a polimerização do propeno, que é o polietileno, né? Por poliadição via radicais livres, produz um polímero cuja unidade química repetitiva tem a fórmula molecular C3H6. Ainda te dá a fórmula ainda. Vou anotar aqui, daqui a pouco a gente olha. C3H6. Considere a polimerização de 2.800 litros, a gente já vai identificar que associações estão fazendo. De propeno, tá? Isso aí me diz que é o volume. 2.800 litros. Temperatura, 77 graus Celsius. Já dá para saber que matéria é essa, hein? E a pressão, 20 atm. Vou colocar uma constante aqui, eu já vou avisar qual é. Aí, considere ainda que o propeno apresente comportamento de gás ideal, aí gases, e seja completamente consumido no processo, determine a massa em gramas de polímero produzido e escreva sua estrutura química em bastão. Aí se você tivesse com medo aí de, eu não sei fazer o polímero, calma, a gente vê isso por último, tá? Por isso você tem que gravar os principais, mas você tem que montar a primeira estrutura que ele está pedindo, tá? Então vamos lá. Olha só, gente, a gente tem um volume, é 2.800, tem a temperatura que é 77 graus, pressão 20 atm, e a constante ele tem que te dar, que é 0,08. Se ele não te dá, é sempre essa daqui, 0,08. Qual é a fórmula que a gente utiliza dos gases ideais, que tem pressão e volume? E é variável, né? PV, variável não, constante, perdão. PV igual a nRT. Sendo que você tem que achar a massa molar do C3H6, né? Vamos fazer aqui no cantinho? Cantinho do saber? Olha só. O carbono na tabela periódica é 12. Então é 12 vezes 3. Ó. O carbono vale 12 na massa, vezes 3.
mais 1 do hidrogênio na massa, vezes 6. Então, vai dar 36 mais 6. Então, vai dar 42. 42 gramas por mol, tá? Então, eu já tenho minha massa molar. Então, isso já é um adianto. Deixa ela guardada aí, porque você não tem a massa, né? Aí, a gente quer achar a massa em gramas. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Esse N aqui representa o número de mols, não é? Não é isso? Fazer um pontilhado aqui para ajudar, para não ficar embolada a conta. Então, você vai fazer N, você vai isolar o N para mim, igual a PV, sobre RT. Porque você quer achar o número de massa, tá? Então, vamos lá. O N, primeiro você vai acabar achando o número de mol, né? A pressão é 20. O volume, 2.800. Mas aí já tem uma coisa que a gente tem que converter ali, que eu já vou chegar lá. Constante 0,08. Mas aqui você não pode colocar 77, porque está em graus Celsius. E a gente sabe, né, que na fórmula tem que utilizar em Kelvin. Se você somar mais 273 aqui, vai dar 350. 350 Kelvin, tá? Então você multiplica por 350. Você fazendo essa conta aqui, para adiantar eu fiz aí, dá 2.000 mol. Tá bom? 2.000 mol, número de mols. Só que ele não quer isso, ele quer a massa, né? Então você vai colocar massa do polímero produzido. Só seguir o passo a passo e ser feliz, gente, ó. Polímero produzido. Gente, a gente sabe que um mol de propeno equivale à sua massa molar que a gente achou lá, ó, 42. 42 gramas. Só que ele não quer achar em 1 mol, ele quer achar em 2.000. É X. Aí você vai achar a massa para mim, ó. X vezes 1 dá X é igual a 2.000, que multiplica 42. Aí você multiplicando, 42 vezes 2 dá 84. E repete os zerinhos. 84.000 gramas. Achou. Só que aí ele pede mais o quê, ó? Escreva sua estrutura química em bastão. Então, o que acontece? Ó, vou pedir para vocês aí, pelo menos gravar como se faz um polipropeno ou polietileno, né? Polipropeno. De novo, polipropeno ou polietileno, que são diferentes. Grava esses principais para mim aí. O PVC, né? A gente vai fazer uma lista aí, depois eu mando para vocês com calma para vocês gravarem. Porque vai ser importante você saber essa estrutura, pelo menos saber, né? Porque é coisa simples. Propeno você sabe fazer, da química orgânica inicial, né? É aquela parte de alcenos. Então, quando bota poli, é vários. Então, não tem nada demais, é só acrescentar. Então, olha só, quando a gente fala de polímero, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer um parêntese e um N. Lembra sempre do N, né? Que é de quantidade. Então, vamos escrever a estrutura, ó. Vai ficar assim, ó. Aí você vai pensar, tem 4 aqui? Não. Só vale o que está internamente, tá? Por isso que tem um parênteses que coloca aqui. O N é a quantidade de polímeros. Aí, você tem o carbono pendurado, tá? Toda vez que eu falar de propeno, você tem que colocar o carbono pendurado, sempre. Isso aí é regra. Propeno. Então, a gente tem 3 carbonos, tá? 1, 2, 3 e o outro não conta, tá? Porque o outro vai dar sequência.
inicial 1, 2, 3. Ou você não pode contar aqui, né? Esquece isso daqui, ó. 1, 2, 3. Você pode contar daqui. 3 carbonos, propeno, tá? Você vai falar, pô, estranho isso. Propeno, por quê? Já está em polímero. Esse propeno ele vai chamar, né, ó, de polipropeno. Por quê, gente? Quebrou a ligação dupla, lembra disso? Então ele não se chama mais propeno, se chama polipropeno, que é nada mais é que o PP. Então, você tem que gravar esses principais aí. Ele veio da quebra da ligação dupla, quebrou a ligação dupla aqui, ó, dos 3 carbonos, 1, 2, 3, né? Vamos colocar o carboninho aqui. Então, esses daqui eu falei que contava, não conta não, ó. Não conta esse, não conta esse. Conta sempre os internos. Então, você quebrou a ligação dupla que tinha aqui, que era o propeno, e virou o poli. Poli de vários propeno, né? Não estranha não, apesar de estar o em aqui, que parece ligação dupla, mas no polímero não tem isso. Quando coloca o poli, é porque você vai quebrar a sua ligação dupla, tá bom? Então vamos aí para número 4. Número 4 eu vou fazer aqui, olha só. Gente, uma grande variedade de polímeros sintéticos são obtidos a partir da polimerização de hidrocarbonetos e de seus derivados. O polímero representado a seguir é produzido através da reação de polimerização do propileno, tá? Que é o propeno, né? É esse daí que a gente fez agora, sob condições ideais de pressão e temperatura na presença de catalisador. O hidrocarboneto precursor é aquele que dá origem, e o polímero representado são, respectivamente, um hidrocarboneto Q. Então, ó, só para ajudar aí, no outro eu coloquei para baixo, mas pode colocar para cima, ó, não conta aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Derivado do propeno, que ele virou propileno, né, ou propeno, polipropeno, tanto faz. Então, o que você tem que saber aqui? Que apesar de estar esse composto aqui, ele não é ramificado, tá? Ele quebrou a ligação, eu só estou representando ele para cima. Mas ele não é ramificado, senão seria metil polipropeno. E eu não estou falando de metil ali, então não confunde. Então eu tenho 3 carbonos aqui. Então se ele não é ramificado, ele é o quê? Linear ou aberto, cadeia aberta, né? E é um polímero de adição ou condensação, gente. Quando quebra a ligação dupla é o quê? Adição. Se fosse condensação, eu eliminaria, por exemplo, a água. Então só pode ser a letra D. E a última para fechar, vamos fazer aqui também. A borracha sintética Buna S pode ser obtida através da reação de polimerização, conforme representado abaixo, na presença de catalisadores, sob condições de temperatura e pressão adequadas. Aí a gente tem aí acrilonitrila, que é esse composto aqui, mais o buta 1,3 de eno, vai formar o Buna N. Gente, lembra disso, é só você lembrar dos 3 tipos de polímeros. Polímero de adição, quando você quebra um alceno a partir do mesmo monômero. E a gente já vê que tem 2 monômeros diferentes aqui na reação. Já não é polímero de adição. Quais as outras alternativas? Tem o do copolímero, né? Copolimerização, que você forma de 2 ou 3 mais, né? Monômeros. E a condensação quando você elimina a água. Mas eu não estou vendo eliminar a água aqui. Eu estou vendo que manteve, né? Só somou os 2 e manteve. Então isso aqui é o quê? Copolimerização. Fechou? Então, gente, polímeros, é isso. Então vamos treinar isso aí. Eu passo depois um outro contexto aí para vocês gravarem os principais polímeros para ir bem para o UERJ. Aquele abraço. E eu posso adicionar no próprio vídeo aí, depois eu boto na descrição uma lista para gravar os principais polímeros, tudo bem? Aquele abraço, tchau, tchau.